Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui com My Precious Kids. Hoje é uma live muito especial. Então, em homenagem à doutora Rosana, eles querem cantar um pouquinho. Isso. A Agatha quer falar que ela perdeu o dente. Então, as crianças, em homenagem à doutora Rosana, elas querem cantar um pedacinho da música Share Love. Vamos cantar, então, em homenagem à doutora Rosana. Enjoy your family. Hashtag kindness, hashtag help. And share our love. Make a heart. Say a prayer. Say a prayer. Say a prayer with your hand. I said in the Ei, I boa said in noite. the say a prayer with my Isso, hand. obrigada, crianças. Fala beijo, pessoal. Beijo. Fala beijo, Angelina, doutora Rosana. Mama, Obrigada. Voltei, gente. Nós estamos aqui na ansiedade da gente ouvir a doutora Rosana. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da live. Como encorajar seu filho, educando os filhos para a vida. Doutora Roque, amar e educar, doutora Rosana. Vamos ver se agora... Estou enviando uma solicitação aqui para ela. E eu estou aqui numa felicidade. Gente, eu estou aqui irradiante. A pastora Célia falou que agora vai dar certo. Tem tanta gente torcendo, né? As meninas da comunidade Lift estão todas orando por essa live. Josiana, agora vai dar certo se Deus quiser. Isso, gente, obrigada aí pelas orações. Iva Oliveira. Muito obrigada pelo carinho, né? Então, como eu estava falando para vocês, eu tive essa oportunidade de fazer o curso ano passado com a doutora Rosana, Neurociência do Comportamento. E agora, vamos ver. Doutora Rosana. Nossa, ainda não estamos te vendo. Ah, que linda, gente. Eu fui resolver a luz aqui. Ela entrou. Olha como ela é, né? gente. Tô me segurando aqui de emoção, né? Que linda, Você gente. que é linda, com esses filhos lindos que você tem. Eles queriam muito, eles gostam muito da Angelina. Aí eu quero cantar a música Share Love. Como a gente está falando sobre educação de filhos, a gente encorajar as crianças. Então canta só um pedacinho da música para não atrapalhar. Eu achei lindo. Eu estava aqui ouvindo. Estou desde o começo, só não conseguia entrar. Eles quiseram cantar o pedacinho. Olha só quanto a senhora, você é querida. Não vou falar senhora porque você é muito nova ainda. Obrigada. Olha o quanto você é querida, né? E, doutora Rosana, eu já tive essa oportunidade de falar com você pessoalmente, o quanto você me inspira. E se eu estou aqui hoje falando, gente, vocês têm que agradecer a doutora Rosana. Porque isso foi em 2018, eu sempre acompanhei o trabalho dela, né? Há muitos anos. Eu sempre venho acompanhando, mas foi em 2018, quando eu ouvi uma palestra sua, que você falava sobre vidas com propósitos. Qual é o seu propósito de vida? Por que que Deus criou você? E eu fiquei aquilo ali pensando, sabe? Falei assim, meu Deus, qual que é o meu propósito de vida? E aí você falou assim, que Deus tem um propósito para cada um de nós, só que a gente tem que estar pronto para aceitar essa missão. E foi naquele exato momento que eu chorei, falei assim, meu Deus, eu estou pronta. Me usa, me capacita. Porque antes eu tinha muita vergonha de falar em público, sabe? Eu ficava preocupada o que as pessoas iam pensar e tudo. Então, eu te agradeço de coração. Tem 2 anos que eu estou com esse trabalho de educadora parental, de ensinando os pais nessa difícil tarefa de educar as crianças, né? E as crianças são tudo, são preciosas. Então, nós pais somos responsáveis por isso. E esse mundo está tão assim, famílias desestruturadas, né? As crianças maltratadas. Então, essa é a minha missão. Então, eu te agradeço imensamente por isso. Foi através daquela palestra sua que eu tomei essa decisão. Que assim, eu vou criar coragem e vou falar. Vou fazer a minha parte, que Deus me capacite. Isso é tão interessante, Cláudia, quando você fala assim, porque, na verdade, o que move a gente é o motivo, mas não o motivo da empolgação. Não é o desejo, mas aquilo que a gente pode cumprir com a nossa vida,
que possa alcançar aos outros. Aí eu gosto muito quando Viktor Frankl fala Isso. que quando a gente encontra a nossa o que a gente tem que fazer mesmo, né? E a gente faz algo que vai muito além de cumprir os nossos próprios desejos ou de termos aquilo que a gente gosta sendo feito para nos sentirmos realizados. Eu amo a frase dele que ele fala assim: quando você estiver cumprindo esse propósito, a felicidade será efeito colateral. Porque a Verdade. busca não é essa, entende? Mas é o efeito colateral. E eu é que fico emocionada de saber que, de alguma forma, todos nós somos capazes de influenciar outras pessoas para coisas E positivas. Porque a gente já tem tanta coisa puxando a gente para baixo, né? demais. Muita coisa puxando a gente para baixo. E eu fico muito feliz mesmo de ver você com um trabalho tão bonito, tão essencial numa sociedade que anda com valores tão invertidos, com tanta gente sem ter mesmo referência de como cuidar de filhos, porque muitas de nós não faz direito, não é porque a gente não quer, às vezes a gente não consegue fazer, não sabe. E é tanta informação na cabeça da gente, tanta informação e tanta coisa que nós aprendemos como sendo o caminho certo para seguir na educação de filhos, estamos escutando um monte de gente falar que não é, É sabe? verdade. E aí eu fico muito feliz que você tem esse trabalho de levar outros pais a terem a possibilidade de darem uma educação melhor para os filhos. Então eu que me sinto honrada de estar aqui, Não, que é querida. isso. E eu espero um dia poder te conhecer pessoalmente, te dar aquele abraço que vai ser muito apertado. E eu quero também agradecer as meninas da comunidade Lift, Sim. que elas estão em peso aqui, elas oraram muito, movimentaram muito o grupo no Instagram, até no Instagram, no WhatsApp hoje, falando que está torcendo e orando por essa live. Então, um beijo, meninas, eu amo vocês. Elas criaram até uma comunidade Lift, Parceiras para a Vida, olha só que Que interessante, lindo. porque a gente fez amizades fortes mesmo, né? Então, toda quinta-feira a Sim. gente tem esse encontro maravilhoso, gente, com a doutora Rosana, do programa Lift 4.0. Doutora Rosana, mais uma vez, muito bem-vinda. Pode se apresentar para quem ainda não te conhece, falar. Eu já falei um pouco, né, do seu currículo, que é Uhum. extraordinário, mas, por favor, se apresente aqui para quem ainda não te conhece, que é difícil. Acho que quase todo mundo te conhece, mas, por favor, se apresente. Eu acho que eu vou me apresentar diferente, talvez, eu tive essa vontade agora, como ontem eu estava falando com um amigo de trabalho e estávamos ali no meio de uma conversa tal e eu fui falando algumas coisas que estão aqui ainda muito aquecidas no meu coração. Primeiro, beijo para todas as meninas mesmo da comunidade Lift, Isso, da elas estão aqui em professora Lani, peso. pastora Doutora Célia, Célia, Eugênia, doutora a Elaine, Dalva, tá todo todo mundo mundo aqui. aqui. Muito. É o nosso encontro, quarta e quinta-feira, então essa Isso. semana nós temos encontro, né? Mas eu penso que para essa noite, a melhor apresentação que eu possa fazer de mim é falar que eu sou filha da Dona Bete e mãe da Angelina, Isso. porque eu gosto muito de falar que a educação que a minha mãe nos deu, sem a pretensão de ser algo extraordinário, fez o extraordinário. A minha mãe só queria cuidar bem dos filhos dela. Só isso ela queria fazer. Uhum. Ela queria dar para os filhos aquilo que ela não recebeu. Entende? E nisso, e ela pega isso como uma missão tão importante, tão a mais importante da vida dela, que ela se dedica a leituras. É tanto que eu já postei algumas vezes os livros dela, todos grifados. Então alguns assuntos que ela tinha dificuldade para falar com a gente lá, né, de sexualidade, pensa isso, ela mandava a gente para todas as palestras que ela sabia que tinha, sabe? Uhum. Para assuntos mais intensos assim. Então, quando eu vejo estão falando que os comentários Tirar o estão comentário. tampando Isso, meu deixa eu rosto. tirar. Aqui, ó, não tampa. Eu Ah, acho que aqui não tampa. Ó, tirei. subir Depois eu mais um coloco, pouquinho. no finalzinho eu coloco o comentário de novo com as perguntas, né? Tá joia. Então, eu acho que o que Só de que só fato licença, doutora Rosana, sua face está cortada um pouquinho. é, assim, Isso. será que voltou? Isso, afasta mais um pouquinho.
Mais um Afastar mais pouco? um pouco. Deixa eu afastar um pouco o celular aqui, então. Isso. Vê Porque se tá... melhorou. Agora melhorou, tá ótimo. Então, na verdade, o que há de mais extraordinário na minha história é ser filha da minha mãe. É isso. Porque quando eu vou prestar um vestibular que é super concorrido, lógico, o meu pai também, mas a gente está conversando mais sobre nós mulheres, né? Isso. Estamos falando de uma mulher, então vou me apresentar com o nome de outra mulher. E ela é aquela que fala assim, filha, é possível, é possível, é O possível. poder da palavra, né? Ela era uma mulher que, dentro do que ela podia, ela fazia, de uma inteligência emocional, assim, com os filhos, que era absurda. Quando eu vejo algumas coisas que ela fazia, por exemplo, quando ela tirou a televisão de casa. A forma que ela fez isso foi incrível. Quando eu nasci já não tinha mais a televisão em casa, né? Eu não estou falando contra a televisão, não. Eu só estou falando Aham. um Sua exemplo, né? experiência, isso. A minha mãe, ela tinha muitas dificuldades para dormir, ela tinha muita insônia, então ela cuidava das minhas irmãs, eu ainda não havia nascido, durante o dia, e à noite ela limpava a casa assistindo novelas, porque as novelas passavam muito tarde da noite, né? Aham. E aí quando ela conhece de Deus e etc, ela falou assim, puxa vida, ela percebeu que ela estava viciada em novelas. E aí, então, ela retira a televisão por conta dela. E aí, quando nós fomos crescendo, o que ela falava pra gente? Olha, nós não temos televisão, não é por causa de vocês, é por causa da mamãe. Olha, E a essa altura sábia, muito sábia, ligava, né? ela já não ligava para televisão. E É, ela falava assim: vocês podem ajudar a mamãe a ficar sem televisão? Porque a olha. mamãe é que tem problema, vocês nunca foram viciados. Então, para a gente, por mais que a gente quisesse e tal, Mas nós para estávamos ajudar a ali mamãe, né? ajudando a mamãe, Isso. entendeu? E esse tempo que ela antes dedicava a assistir televisão, ela começou a dedicar à leitura. Então, a minha mãe tinha um português, mesmo tendo feito só até a quarta série do ensino fundamental, né, do ensino básico, na verdade, a minha mãe tinha um português assim impecável. Minha mãe, ela entendia de muitos assuntos. Por quê? Porque a maternidade era algo que ela levava a sério. Era o projeto de vida dela. Ela não era mãe nas horas vagas ou quando ela estava descansada, entende? E é por isso que deu certo. É Verdade. por isso que foi diferente. Quem conheceu a minha mãe sabe do que eu estou dizendo. Então, eu tive uma mãe diferente. Então, quando eu olho hoje, Você teve esse eu, privilégio, né, doutora eu Rosana? tive, eu tive. E aí, Cláudia, quando eu vejo você falando que, por exemplo, para você, foi escutando uma palestra minha que você teve coragem de falar em público e começar um projeto, eu vejo isso como vamos dizer, com um elogio à minha mãe. Porque foi ela que acreditou em mim. Entende? Foi ela e o meu pai que disseram assim: você pode fazer isso. Mas Eles sabe o que que eu colocaram a pensei? gente para treinar em casa, Isso, quando eu te sabe? convidei para fazer essa palestra sobre como encorajar a criança, você é um exemplo vivo disso. Como é importante o pai encorajar uma criança. Uhum, Então, você é um uhum. exemplo vivo de que dá certo, né? Dá Você, certo. o Dr. Ben Carson também, que é outra pessoa que eu Uhum, admiro demais, sabe? Então, por isso que eu escolhi, eu falei assim, tem que ser a doutora Rosana para falar como encorajar os filhos, como educar os filhos para a vida. Porque a gente uhum. precisa muito de passar essa mensagem, né? Sem dúvida. E os dias são desafiadores mesmo, emocionalmente. Nós muitas vezes falhamos aqui. A ideia não é nos mostrar como pessoas que conseguem tudo, que está ali o tempo, vai dormir super feliz porque conseguiu tudo. Eu cresci escutando a minha mãe dizer assim, como eu queria cuidar melhor de vocês. Entende? Então, nós nunca vamos ter a sensação de que a gente faz tudo pelo nosso filho e que a gente acertou. Quantas noites, para não dizer todas, eu vou dormir angustiada. Que eu acho que eu podia ter Preocupada, feito né? mais pela Angelina, sabe? Podia ter brincado mais, podia ter ensinado melhor, podia ter talvez abraçado mais. Então, nós carregamos sim, mas isso precisa ser assim, a ideia de que eu vou querer ser ainda melhor e não desanimar porque eu não consigo, né? Isso.
E a história de vida da minha mãe também, assim, ela é bem parecida, porque a minha mãe, ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 6 anos de idade, então, assim, ela foi criada em casa de famílias e tudo. E ela, assim, ela também não tinha estudo, e eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho meu irmão mais velho, que hoje é pastor em Vitória, o Denis, e meu irmão caçula, que hoje é médico, o José Leandro, e a gente era muito pobre, sabe? Só que minha mãe falava assim, eu não tenho bens materiais nenhum para dar para vocês, mas amor e educação eu vou dar. Então foi isso que a minha mãe deu pra gente, sabe? Ela era uma mãe rigorosa, mas ao mesmo tempo ela era muito amorosa e ela preocupava muito com os estudos. Ela não sabia, às vezes ela não sabia fazer o dever de casa, mas ela estava ali presente, vendo se a gente estava fazendo ou não. Ela também lia pra gente, eu lembro da minha mãe lendo, me ensinando a fazer Uhum. composição, mesmo sem tendo estudo. Então olha só como que é importante uma mãe atenciosa, uma mãe que dedica tempo ao filho, porque com certeza quando as crianças se tornarem adultos, eles vão tornar adultos emocionalmente fortes, porque assim, a gente passa por muitas situações difíceis na vida, né? Eu tô aqui falando com vocês, eu passando situações difíceis, a minha filha caçulinha, que é a Alice, tem 3 semanas que ela tá doente, eu tenho, sei lá, muitas noites que eu não durmo, tô até colheira aqui, mas assim, a gente torna adultos assim, responsáveis, capazes de resolver conflitos, né? Então, assim, eu não vou ficar desesperada, nossa, ela tá doente, tá, mas estou fazendo tratamento, tá, levei no médico, estou fazendo oração. Então, assim, é muito importante nós, como os pais, que somos responsáveis, né, pela educação dos nossos filhos, educarmos da maneira, assim, mais amorosa, mais respeitosa possível. E eu queria, doutora Rosana, que você falasse para a gente, né, como que a gente encoraja os nossos filhos, porque é muito difícil no dia de hoje, que a gente está falando, os pais estão cansados, estão estressados, estão sobrecarregados, esse problema da pandemia. Então, como que a gente pode ser um pai e uma mãe melhor para os nossos filhos? Ai, puxa, é tanta coisa, né? Primeiro, nós temos que olhar para essas crianças como seres únicos. E eles dependem integralmente de nós, ali nos primeiros anos, principalmente de vida, para definir quem eles serão. A gente não tem um filho, nós que somos indivíduos normais, nós não temos um filho para que ele sofra. Nós não temos um filho para que ele seja fracassado. Isso. Então, quando nós temos isso em mente, nós temos que saber que eles dependem de nós. E algo que é muito, muito simples, mas lá na nossa correria do dia a dia, ou quando nós estamos chateadas, chateados, nós consideramos que essas crianças, elas sabem as coisas e elas não sabem. Elas não sabem, por exemplo, que elas não podem sentar num vaso de um banheiro público. E aí, quando elas chegam e sentam, muitas vezes a gente, mas não pode sentar! Não, elas não sabem, elas estão aprendendo da vida. Elas não sabem quanto custam as coisas, Isso. elas não sabem da importância de estudar. Então, nós olharmos para elas como seres que ainda precisam aprender de nós, e essa valência emocional que nós damos para as coisas, e para as coisas que elas fazem, é extremamente importante para o desenvolvimento delas, eu acho que traz um pouquinho mais de calma para a gente, porque muitas vezes eu penso que nós as estamos tratando como se elas já tivessem a experiência de vida que a gente tem. Não é porque nós falamos uma vez que elas já internalizaram, já aprenderam e fez sentido. Isso é tão interessante. Eu lembro que quando a Angelina nasceu, ela tinha ali seus, eu acho que uma semana, 15 dias, e ela nasceu no período de inverno nos Estados Unidos, né? E, gente, não adiantava. Eu cobria a Eu Angelina, ela descobri. afastava na cobertinha. Ah, Eu assim, gente do céu, ela fica tirando a coberta e depois eu falei assim, ela nem sabe para que serve esse pano em cima dela. Ela não sabe, está incomodando, ela não tem a noção de que isso é esquenta. Entende? Uma coisa tão simples, tão simples. E nós esquecemos. é Nós verdade. esquecemos que eles não têm essa capacidade, ali, dependendo da idade deles, até mesmo 8, 10, 11 anos, esse controle emocional. Eles choram sim, eles ficam bravos. E se a gente fica bravo no mesmo nível, eles não Isso. precisariam da gente, E eu sabe? falo, olha, doutora Rosana, eu falo por experiência própria, porque eu tenho 3 crianças aqui, né? Então, a escadinha é um Você atrás é uma do, heroína. é um atrás do outro. O Noah tem 8, a Agatha tem 6, a Alice tem 4.
Então, quando eu comecei a estudar sobre a psicologia infantil, né, a disciplina positiva, eu tava um caos aqui em casa, porque eles estavam menorzinhos e eles começaram a brigar, começaram a fazer birra e eu não sabia o que fazer. Tava aquele caos e eu ficava mais desesperada, eu gritava. Bater eu nunca bati, mas eu gritava. E o grito também é tão nocivo quanto bater, né? Então, assim, era aquele caos total. E teve um dia que meu marido chegou e viu aquela gritaria toda, baby, o que que tá acontecendo? Tava tudo fora do controle. E aí eu já comecei a gritar com meu marido. Então, olha a situação. Eu já estava gritando com os filhos, que já estavam gritando. Meu marido chegou, eu grito com meu marido. Ele falou assim, não, 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 vamos parar. Aí ele sentou, me acalmou, conversou comigo. Ele falou assim, o que que você acha que as crianças estão aprendendo com você com esse comportamento? Quem é o adulto da relação? E aí eu tive uma conversa longa com meu marido, foi cair que a ficha caiu. Eu falei assim, realmente, eu preciso me controlar. Eu preciso, né, estudar maneiras, estratégias, né, de educar melhor as minhas crianças, porque eu não quero que elas cresçam ouvindo uma mãe gritando, uma mãe, né, berrando, uma mãe que não valida o sentimento delas. E foi aí, então, que tudo começou a mudar. Eu confesso que às vezes eu erro, igual acho que semana retrasada, por estar muito cansada e tudo, eu errei, eu gritei com Noah, com a Agatha, só que eu me senti tão mal, eu quebrei aquele sentimento de culpa, mas é porque eu estava cansada mesmo, por causa da Alice doente, não dormi. Eu fui pedir perdão para eles, né? Então, pessoal, olha, desculpa, a mamãe estava muito cansada, a mamãe acabou gritando com vocês perdoam a mamãe? E é tão interessante como a criança perdoa fácil, né? Eles me abraçaram e falaram assim, mamãe, tá tudo bem, vai ficar ok. Aí aquilo eu já desabei, já comecei a chorar, né? Olha só como é importante a gente, né, ter o autocontrole, a gente conversar com as nossas crianças, não é mesmo? E às vezes eu penso que ainda é muito viável nos retirarmos, É, sabe? No meio do caos, a gente é ir para o nosso verdade. quarto, vai Isso, fazer fazer outra coisa, uma coisa aquela pausa positiva. para controlar. Eu lembro que a minha mãe, ela fazia uma coisa que não tem nada a ver com educação, mas que eu aprendi muito com ela. Na maioria das casas que nós moramos, eu acho que todas, o varal era em cima de um terreno, de um espaço de terra. E aqueles varais assim gigantes, porque era muita roupa. Uhum. E aí, quantas vezes, quando ela acabava de estender toda a roupa, o varal arrebentava. Nossa, E aquela roupa que ela lavou caía. toda na mão, ia tudo pro chão. Nossa, Sabe o que que a minha mãe para dentro de casa? deixava lá. Ela deixava lá, ela falou assim, olha, quando eu me acalmar, eu volto e lavo tudo de novo. Ela não pegava. Ela não pegava. Ela esperava A raiva passar aquela baixar, né? sensação e aí ela voltava para a cena. E a E gente às tem que vezes nós fazer o mesmo precisamos com os fazer nossos isso, filhos, né? é nos retirarmos. Isso. Porque se nós estamos descontroladas, fica mais difícil de controlar tudo. E para a criança fica muito a sensação de que ela errou muito feio e de que ela está perdendo o amor, o nosso amor por É elas. verdade. E isso traz muita angústia. Não estou falando de educar, de disciplinar. Eu estou falando do descontrole emocional. Que ele, lógico, acontece, às vezes nós estamos extremamente cansadas, alguma circunstância, mas eu fico muito preocupada quando se torna muito Isso, uma rotineiro, rotina, né? né? É, eu também. Fico preocupada em relação a isso. E, por exemplo, e as crianças, elas percebem muitas coisas. Ontem mesmo eu estava, assim, um pouco triste, né? Tem dias que a gente está um pouco mais para baixo e tal. E o meu filho percebeu, acho que o jeito que eu estava respondendo, ele não estava legal. Ele falou assim, mamãe, você está tendo um dia bom? Aí eu já olhei assim, eu falei, pô. Aí eu falei assim, ai, não, não, mamãe, realmente hoje mamãe está um pouco, né, chateada, mamãe está triste. Eu falei assim, o que que eu posso fazer para te ajudar, mamãe? Olha só que coisa mais fofa. Você vem cá, dá um abraço na mamãe, dá um beijo. Então, assim, as crianças, elas percebem muito também ao redor, né? O que está acontecendo ali ao redor, Sim. né? E muitas vezes nós queremos nos colocar diante dos nossos filhos como se a gente não cansasse, como se nós não tivéssemos sentimentos. E eles precisam aprender conosco que nós ficamos tristes, cansadas, mas que o cansaço e a tristeza não é motivo para maltratar o outro. Isso. Até para eles levarem isso para a vida adulta deles mesmos. Porque senão as meninas, por exemplo, podem justificar o maltrato do namorado. Ah, não, mas ele está chateado porque o pai não emprestou o carro É, para ele.
Ou tá chateado porque é lá no trabalho. Não, ele só gritou comigo, mas também, né? Olha, entende? E É. aí vai justificando não somente quanto ao seu próprio comportamento, mas como elas serão e eles serão tratados. Porque homens também sofrem, né? Emocionalmente em casamentos abusivos. Então, por isso que eu falo que a educação de filhos é uma escola para todos nós. É um É uma escola aprendizado para todos diário, né? nós. Diário. Porque muitas vezes, por exemplo, a consequência que a gente quer colocar para o comportamento deles é exagerado demais, mas porque nós estamos com raiva. Ou então, às vezes, Entende? a gente só cobra dos nossos filhos e esquece de valorizar as qualidades que eles têm, né? Uhum. E aí eu gosto de pensar que, por exemplo, há uma coisa que eu aprendi e que faz muito sentido para a criança. Ó, já vai uma dica aí para pais e mães. Por exemplo, a criança vem e te mostra um desenho. Se você toda vez falar assim, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo, é uma resposta automática. É, O que eu gosto de dizer é que assim, olha, a criança te mostrou um desenho, você fala, ai que lindo, mas você elogia algo muito específico do desenho. Porque de fato ela viu que você analisou, isso. Você você viu parou o o seu pormenor. tempo ali, isso. Sim, nossa filha, que desenho bonito. Olha, eu nunca tinha visto você fazer um vestido como você fez na mamãe, porque sempre É, tem mãe, pai, irmão ali, né? E aí, com isso, nós vamos mostrando que estamos valorizando o indivíduo, reconhecendo o indivíduo, não é o todo, não é o elogio vazio ali para falar que elogiou. E tudo isso vai fazendo com que a personalidade ela vai sendo formada. Porque a personalidade mesmo, nós só falamos que alguém tem uma personalidade a partir dos 18 anos. aham. Antes disso é uma construção. E se é uma construção antes disso, nós temos como influenciar, sim. E, doutora Rosana, de acordo com a neurociência, vou aproveitar você que é neurocientista, 3 pós-doutorados. De acordo com a neurociência, o que acontece, né, com o cérebro da criança, com o desenvolvimento infantil, quando, né, o pai grita, quando o pai bate, maltrata, humilha? O que acontece, né, de acordo com a neurociência? Olha, saiu mais um artigo agora da Journal Psychiatry and Neuroscience, mostrando, e é um dos primeiros trabalhos a mostrar, da forma que esse trabalho mostra, que crianças que sofrem maus tratos na infância, elas podem ter o hipocampo e a amígdala alterados para toda a vida, pensando como traço, né? Outros estudos também desenvolvidos em Harvard e em várias universidades mostram que, por exemplo, você pode ter uma diminuição de até 20% de todo o hemisfério esquerdo, Nossa, que está envolvido com a nossa capacidade de decorar palavras. Pensa, hipocampo tem a ver com memória. Pensa um hipocampo diminuído em quem sofreu violência. A amígdala alterada, a amígdala ela está envolvida com o nosso medo. É tanto que são adultos que se assustam com mais facilidade, que têm medo com mais é facilidade. Bater uma verdade. porta é alguém que assusta. E quando a gente vai olhar essa alteração, a gente às vezes fala assim, é só psicológico. Claro que não existe um psicológico que não afete o nosso cérebro, claro. Mas quando a gente olha, você pode enxergar alterações, prejuízos anatômicos, diminuição de estruturas cerebrais. Pensa nisso. É um prejuízo, por exemplo, que você pode levar. Tem um estudo também muito interessante mostrando que você pode. Eles estudaram mulheres com transtorno de personalidade borderline, e quando Aham, eles olharam, uma grande porcentagem das mulheres com borderline, elas haviam sofrido 2 ou mais tipos de violência na infância. Olha só, é. você pode fazer com que um transtorno de personalidade se instale no indivíduo. E quando a gente olha para outras questões mesmo, erosões teloméricas, é aquele finalzinho do cromossomo que pode sofrer erosões mesmo, prejuízos, fazendo com que esse cromossomo comece até a desnovelar, que é característico do envelhecimento e de doenças. Então Olha você só. tem uma criança, um adolescente já com material genético envelhecido.
Olha só, com morte celular não programada, é um prejuízo, entende? Aham. Então, quando a gente vai olhar, os malefícios, eles são muito além de um coração chateado da criança. Muito além. E às vezes a gente acha que, eu só falei alto. Olha, eu falei esses dias numa live, na semana passada, com a Cris Linares, que eu aprendi com a minha mãe, que a gente não grita com criança, não, independente da circunstância. Porque gritar com as nossas crianças é emprestar a nossa boca para Satanás falar com elas. Nossa, por isso que semana passada eu fiquei tão mal, acho que é retrasada, até fiz um desabafo aí, sabe? E o pessoal, nossa, Cláudia, mas não é pra tanto. Eu falei assim, gente, eu me senti muito mal, eu não quero, sabe, eu não quero gritar com os meus filhos, e tinha tanto tempo que eu não gritava, por isso que eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para eles, e que nem eu falei, depois eu fiquei tão aliviada quando eles vieram me abraçar e falaram, mamãe, tá tudo bem, vai ficar tudo ok. Eu me senti, sabe, porque eu me senti muito culpada, né? Porque eu sei o quanto isso é nocivo realmente, né? Sim, e é uma luta diária, né? É um esforçar mesmo e criar estratégias. Deu Isso, vontade de gritar, sai do ambiente. Vai para o quarto orar, vai meditar, vai ler um livro, vai escutar uma música que você gosta. A raiva, ela passa rápido. é A vontade verdade. de gritar passa rápido. A gente não pode se deixar vencer. Não estou falando aqui que a gente consegue ser uma pessoa incrível, mas nós temos que cada vez nos Cada esforçar dia mais, isso. sabe, Cláudia? Não existe mãe perfeita, mas a gente tem que melhorar a Não. cada dia. É o que eu falo, né, para as mamães que eu faço consultoria, porque nós só somos imperfeitos, mas a gente não vai poder, porque eu sou imperfeita, você vai poder cometer coisas erradas com seu filho? Não, né? Claro Então, que não. É uma tentativa mesmo de cada dia melhorarmos, né? isso. Às vezes, quando né, as minhas crianças estão com aquele comportamento desafiador e meu marido está em casa, aí eu vejo quando eu já estou meio que quase perdendo o controle, eu vou passar a bola para ele. Eu falo assim, olha, vai lá conversar com as crianças, e aí eu vou fazer essa pausa positiva, viu? Porque né, eu não quero ir lá gritar com eles e tudo. Aí o meu marido vai e conversa com eles e tudo até a situação acalmar. Então, acho que isso seria legal também, né? O pai também ajudar nessa questão, né? Porque tem É, pai que deixa só para a mãe, né? não, isso para a educação de um filho, isso é extremamente prejudicial. Se as duas figuras estão dentro de casa, não tem por que uma só assumir. É, Porque é muito interessante isso, olha, quando a educação fica nas mãos ou na responsabilidade de um só, aquele que não está ali envolvido na educação vai acontecendo um distanciamento emocional. vai desconectando, né? Vai desconectando. E se tem algo que é prejudicial para o desenvolvimento de uma criança, é o desapego. Verdade. É o desapego. Esse desapego emocional. Então, se está ali, os filhos são dos dois, né? E se não tem essa conexão na infância, quando chegar na fase adulta, aí que é difícil, né? Na fase adolescente, quer dizer, né? Quando eles não precisam mais, né? Isso. Na ideia do adolescente, ele não precisa mais. Não E se teve aquela você não tem. conexão na primeira infância, né? Sim. Não há muito tempo eu escutei de uma moça já até casada, e a gente estava numa conversa até informal, eu, ela e a mãe dela. E aí, no meio da conversa tal, ela falou assim, o meu pai tem muito ciúme da minha relação com a minha mãe, porque acha que eu dou mais carinho para ela tal. E aquela moça falou assim, mas ela falou assim, doutora, por mais que eu me esforce, quem ali, ó, de quem eu tenho recordações da infância é da minha mãe. Quem eu tenho recordações me dando comida, trocando roupa, cuidando de mim à noite, é da minha mãe. É. E ela falou assim, não é porque meu pai trabalhava muito tal. Não, quando ele podia, ele não se envolvia. Se era para dar uma bronca, era minha mãe. Se era para resolver um problema de briga entre os irmãos, era Era minha só a mãe. Ela falou mãe. assim, então... A Ela falou assim, eu referência amo dela meu era só pai. a mãe, né? A Ela falou assim, eu referência dela. amo meu pai. Ela falou assim, eu amo meu pai. Mas não adianta, quando eu vejo, eu estou perguntando para minha mãe o que eu faço, uma opinião, etc. Entende? É, Então, quando você se desconecta emocionalmente, é muito mais difícil você fazer parte dessa vida do jeito que quer fazer. E isso também é muito interessante. Quando, por exemplo, eu estou um pouco mais pegando pesado, quando o André chega, ele não está no meio do calor da situação. é Ele vem, verdade. assume e apazigua. Porque, olha, não sei quantas aqui que estão assistindo que tem essa sensação. Eu tenho. Por exemplo, se eu vejo o André lá falando sério com a Angelina tal,
eu tomo as dores dela e eu quero entrar e meio que fazer assim. Não é assim que a gente Acontece sente? comigo também, é. Quando o Eric Quando a vai... gente está de fora. Isso, quando o Eric vai conversar com o Noah, às vezes, nossa, eu tomo as dores. Não, mas eu acho que você está sendo muito rígido com o Noah, eu vou lá conversar com ele. Então, mas a ideia eu acho que é muito isso, né? A gente, lógico, não tira a autoridade e tal, É. mas é muito legal, porque quando a gente está fora de uma situação ali que emocionalmente está ficando talvez um pouco mais tensa, quem está de fora tem mais condições, porque não está envolvido. Então é hora sim do outro chegar, o que que eu posso ajudar, tal, o outro entende isso, e nós vamos desenvolvendo uma educação que nós vamos aprendendo no meio dessa história toda, né, do que funciona, o que não funciona com cada criança. Eu sei muito já das características da Angelina nessa fase, o que funciona com ela, o que não funciona. Quando ela acha que ela nos magoou, que ela fez alguma coisa errada, tal, Uhum. ela não consegue continuar, ela não consegue entender que está tudo bem enquanto ela não vier até nós e dar um abraço.